A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no canal. Agradecer a você que inscreveu recentemente, dizer a você muito obrigado, curta, comente e, se possível, compartilhe o canal para mais alguém. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 10 da Escola Bíblica Dominical. As profecias despertam e trazem esperança. O objetivo da lição: primeiro, destacar a atuação ministerial de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Segundo, conhecer o período e a região geográfica de atuação dos profetas menores. E terceiro, entender o propósito da mensagem do livro de Apocalipse. A lição ela está dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, os profetas maiores, dividida em 3 subpontos. Seu segundo ponto, os profetas menores, dividida em 4 subpontos. E o terceiro ponto, o livro de Apocalipse, dividido em 2 subpontos. E a conclusão da nossa lição. A leitura bíblica em classe: Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, Joel capítulo 1, do versículo 1 ao 3 e Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Os hinos sugeridos da lição: hino 28, hino 84 e hino 259 da harpa cristã. Lição 10 da Escola Bíblica Dominical. Leitura bíblica em classe: Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 10, que vai nos dizer assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que se formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruir e para arruinares, e para edificares e para plantares. Joel capítulo 1, do versículo 1 a 3. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também no dia de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos deste a outra geração. Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3. A revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. O textuário da nossa lição vai dizer assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Nossa verdade prática vai dizer: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. A introdução da nossa lição ela vai dizer assim: os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores, é claro. Porque uns escreveram mais do que outros, mas isso aí não quer dizer que um é melhor do que o outro, não. A designação só serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância, que todos eles têm a mesma importância. Todos são livros inspirados com inspiração divina, então todos são importantes. O que vai diferenciar só é o tamanho das escritas. Uns escreveram mais capítulos do que outros escreveram menos, só isso é que diferencia. Aí vai dizer: os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Osés a Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. A mensagem destes livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus, é claro, porque tudo são mensagens divinas.
homens que foram usados pelo Espírito Santo de Deus para escrever, né, e deixar relatado nesses livros para a humanidade, para o povo, né? E por isso que ele vai dizer que desperta, que ele fala o quê? As mensagens desses livros despertam e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. Primeiro ponto vai falar os profetas maiores. Primeiro subponto, profetas e a profecia. A palavra grega profeta significa proclamar, proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. É claro, os profetas levavam a mensagem, né, que Deus dava a ele, para ele falar ao povo. Tanto uma profecia, quanto uma mensagem de repreensão, quanto uma mensagem para o povo andar nos caminhos do Senhor. Tudo isso, Deus usava quem? Os profetas. Ele é quem falava, né, as mensagens de Deus para o povo. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Veja, eles ofereciam assessoramento, né, e de vez em quando, né, aconselhava os reis. Oferecia assessoramento e, quando necessário, até censurava os seus atos. Quando os reis agiam de forma errada, né, quando era necessário, os profetas iam lá para repreendê-los. Isaías 37, do versículo 5 ao 7, e 2 Samuel 12, ao versículo 7. Né? Era isso aí a função dos profetas, assessorar os reis e de vez em quando ir lá, né, puxar a orelhinha dele de vez em quando eles agiam errado. Era isso que eles faziam. Censurava os atos deles. Não era sempre, algumas vezes. O dicionário Vini atenta que o termo grego para profecia é profeteia, que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou do futuro. Gênesis capítulo 20, verso 7 e Apocalipse 1:19. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1:1. Que diz aí: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, né? Porque ele enviou Jesus para ensinar, para evangelizar e para curar o povo. E ele tem falado agora através do seu Filho, usando quem? O Espírito Santo. Segundo subponto fala os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino, é claro, porque o povo estava rebelde. A única opção que Deus teve para orientar ele foi o quê? Através do cativeiro. Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5:13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Que diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Veja, meu povo será levado cativeiro por falta de entendimento, né? Por falta de entendimento, né? Uma punição que Deus estava ali deixando acontecer com o povo para ver se o povo melhorava, mas pelo contrário, parece que ficava pior ainda. Aí vai dizer: predisse o retorno de Judá do exílio, Isaías 48:20. Sai da Babilônia, fuge de entre os caldeus, e anunciei com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Tá vendo? Isaías 48:20, dizendo que ia tirar o povo do cativeiro. Veja, ele apontou o cativeiro como juiz divino e depois predisse o retorno de Judá do exílio. Ele previu, através do profeta, que o povo ia ser cativo na Babilônia. E depois mandou anunciar que o povo ia ser liberto
do cativeiro e é retornado do exílio. Isaías 48, 20. Profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem. Isaías capítulo 7, verso 14, né? Sua descendência de Davi, Isaías capítulo 11, verso 1. E seu ministério libertador, Isaías 61, versículo 1 e 2. Isaías 61, versículo 1 e 2. Que diz assim: E o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Tá vendo? Ele previu isso aí. Falou o quê? Do seu ministério libertador, o ministério de Cristo, libertando o homem do pecado, da prisão do pecado. Aí ele diz mais: Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado, Jeremias 1,16. Anunciou a restauração do remanescente, Jeremias 50, versículo 19 e 20. E a chegada de Cristo como um renovo de justiça, Jeremias 33 e 15. Nas lamentações temos registro do clamor de Judá pelo perdão divino, Lamentações capítulo 1, versículo 2 e Lamentações capítulo 5, versículo 1. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Veja, ambos os profetas, Isaías e Jeremias, profetizaram despertamento e esperança. Profetizaram que o povo ia ser cativo, depois profetizou que o povo voltaria do exílio, né? E profetizou esperança para o povo. Despertamento e esperança. Terceiro subponto fala os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha coração obstinado. Veja, mesmo ele no exílio, ele estava com o coração ainda obstinado, né? E Ezequiel e Daniel profetizaram mesmo lá no exílio. Ezequiel capítulo 2, verso 4. Ezequiel foi levado para admoestar no cativeiro. Ezequiel capítulo 2, verso 3. Lembrar de que a restauração requeria arrependimento. Ezequiel capítulo 3, versículo 20 e 21. Veja, para ser restaurados, o povo precisa o quê? Se arrepender, né? Isso ele anunciou lá. E prenunciou a Cristo como pastor e rei. Ezequiel 34, versículo 23 e 24. Daniel também foi para o exílio, porém, como um dos oficiais da corte. Daniel capítulo 5, verso 29. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel capítulo 9, verso 2. E passou a clamar por misericórdia. Daniel capítulo 9, verso 19. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Veja que Daniel recebeu várias revelações de Deus, né? Várias revelações. Como resposta às orações dele, Deus revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Então, tudo isso foi revelado a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus, né? Porque o povo estava aqui, mesmo lá no aprisionado, sendo cativo na terra estranha, mas ainda estava com o coração duro, obstinado, né? Por isso que ele vai dizer, essas profecias despertaram a esperança de reconciliação com Deus, de o povo se reconciliar com Deus, que ainda estava tudo lá ainda rebelde, né? Ainda estava rebelde lá. Segundo ponto vai falar, os profetas menores. Primeiro subponto, os profetas no reino do norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade, Amós capítulo 6, verso 1. Contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção, injustiça, tá vendo? Tudo isso Deus reprovava. Amós capítulo 2, versículo 6 a 8 e Amós capítulo 5, verso 11. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Veja, o povo estava vivendo com prosperidade, mas mesmo assim estava agindo de forma errada, né? Vivendo errado. Em consequência disso vem o quê? Né? Cativeiro como julgamento, porque eles estavam agindo errado, e Amós profetizou sobre isso. Amós capítulo 6, verso 7. Osés condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria e do homicídio, do roubo e da opressão, tá vendo? Osés capítulo 1, versículo 2, Osés capítulo 4, verso 10, Osés capítulo 5, verso 2 e Osés capítulo 7, verso 1 e Osés 12, 7. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Osés 9, 3. Em consequência de tudo isso, porque eles viviam bem, né?
Mas como começaram a viver de forma errada, vivendo no caminho do erro, né? No caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão, como consequência veio o quê? Cativeiro, né? Foram levados consequências. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o povo. Amós, capítulo 9, verso 14, e Osés, capítulo 14, verso 4. Veja, o povo mesmo rebelde, né? Vivendo de forma só envolvido com pecado, mas mesmo assim, Deus ainda promete restaurar o povo, tirar ele daquela condição, tirar ele daquele cativeiro que eles estavam passando, mesmo ele com toda a rebeldia. Isso prova todo o quê? Todo o amor de Deus por eles. Porque Deus não fica satisfeito com a morte do ímpio, pelo contrário, Deus quer que todos se salvem, que chegue ao pleno conhecimento, né? Que ele quer salvar a todos. Dessa mesma povo, o povo de Israel. Um povo escolhido por Deus, mas que só vivia em pecado. Mas mesmo assim, Deus conduzia eles para serem aprisionados por outras nações, viver cativo de outras nações, e ao mesmo tempo Deus promovia, né, a restauração deles, porque é o amor de Deus sendo demonstrado a eles, e eles mesmo assim ainda continuavam rebeldes. Segundo ponto, profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou o arrependimento, Joel capítulo 2, verso 12, e profetizou o derramamento do Espírito Santo, Joel capítulo 2, verso 28. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, Miqueias capítulo 2, verso 11, e capítulo 3, verso 11. Anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, e a restauração de Judá, Miqueias 3 e 12, Miqueias 4 e 10. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida, Abacuque capítulo 1, versículo 1 a 4, veja. Miqueias denunciou a falsa espiritualidade, né? Abacuque reclamou da violência. Veja aí. Joel pregou o arrependimento. Tudo isso os profetas sempre estavam ali, levando a mensagem para o povo. Levando a mensagem para o povo, para que eles melhorassem, para que eles saíssem do caminho do erro, mas eles não estavam nem aí. E no final o que acontecia? Ia para o exílio, né? Ia ser escravo de outras nações. Por isso que ele diz, Abacuque reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. Tá vendo? Por quê? Porque o pessoal vinha andar pelo caminho do erro. Mesmo os profetas lá levando a mensagem, para ver se eles tentavam, para ver se eles se consertavam, pelo contrário, parece que era pior. Aí diz aí também, Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor. Sofonias capítulo 1, versículo 4 e versículo 8. E o versículo 14. E a restauração do remanescente, Sofonias 3 e 13. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. Veja, todas as profecias que eles recebiam eram o quê? Profecia de juízo contra a nação. Porque a nação só queria andar no caminho do erro. Mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento, né? Porque mesmo lá, Deus ainda estava cuidando deles. Mesmo eles aprisionados por outras nações, vivendo como escravos, mas Deus ainda estava ali provendo, né, livramento. E o tempo estava determinado, que isso era o quê? 70 anos de cativeiro que eles passaram, né? Daniel profetizou sobre isso. Terceiro subponto, os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo, Ageu capítulo 1, versículo 2 a 6. E Deus prometeu prover recursos da construção, veja. Ageu persuadiu o povo para reconstruir o templo e Deus ainda proveu, né, recursos para que o templo fosse reconstruído. Ageu capítulo 2, verso 8. E assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Ageu capítulo 2, verso 9. Né? Por quê? Porque o primeiro templo tinha sido abaixo. Foi derribado. E agora ele construiu outro templo. E Deus é o que? Provê o quê? O material, os recursos para a construção. Veja. Né? E assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a primeira. Ageu 2:9. Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluir o templo com a mensagem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, Zacarias 4:6. E anunciou a vinda do Messias como um renovo do Senhor, Zacarias capítulo 3, verso 8. Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, Malaquias capítulo 1, versículo 7 e 8. Os pecados do povo, veja que os sacerdotes naquela época não estavam nem aí para nada. Que o sacerdote era para conduzir o povo espiritualmente, mas eles não estavam nem aí. Estavam o quê?
relaxado, fazendo tudo de todo jeito, né? Por isso que ele vai dizer, Malaquias repreendeu o desejo do sacerdote, que o sacerdote não estava nem para nada, e o povo estava fazendo tudo o que queria. Também falou sobre os pecados do povo, e a negligência com os dízimos e ofertas, tá vendo? Porque não estavam sendo tirados nem os dízimos nem as ofertas, estavam tudo negligente quanto a isso. O livro encerra o canão do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. O dia do Senhor estava vindo. Já deixou a promessa bem ali para eles, né? Veja que Deus sempre provia ali os profetas para levar a mensagem, tanto de repreensão como de esperança. Tanto de ir para o exílio, como depois livrar eles do exílio e cuidar deles, mesmo eles lá, sendo exilados, sendo escravos por outras nações. Quarto subponto vai falar os demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Assíria. Jonas 1 e 2. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Jonas capítulo 3, verso 4. Era uma mensagem de quê? Destruição. Mas o povo é o quê? Se arrependeu, né? Quando ouviu a mensagem, se arrependeu e a destruição foi adiada. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Jonas capítulo 3, verso 8 a 10. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Naum capítulo 1, versículo 1 e versículo 9. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Naum capítulo 3, versículo 1 a 4. Claro, porque Jonas já tinha ido lá. Eles tinham se convertido e Deus adiou o juízo. Mas 150 anos depois, eles continuaram fazendo tudo novamente. E dessa vez, Deus não teve misericórdia. E eles foram destruídos, né? Por conta de estar com insistência em praticar crueldade. Deus já tinha falado com ele, não mandou o profeta, qual deles? Continuar no caminho certo, não. Voltar a fazer as coisas erradas novamente. E dessa vez Deus não perdoou, porque Deus é amor, mas também é justiça. Obadias denunciou a soberba dos Edomitas. Obadias capítulo 1, versículo 1 a 3. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Obadias 1, 8 a 11. Por essa razão, Deus os condenava à destruição. Obadias capítulo 1, versículo 15 e 16. Enquanto Judá seria restaurado. Obadias 1, 17. Veja, enquanto uns viviam no erro, Judá seria o quê? Restaurada. A misericórdia de Deus sobre o povo de Judá. Veja que sempre Deus estava ali cuidando deles, né? Sempre mandando profeta com mensagem o quê? De juízo e de esperança, né? Não era só mensagem de juízo, tem mensagem também de esperança. Terceiro ponto, o livro do Apocalipse. A autoria, propósito, destinatário. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Lucas 17:30, Romanos 8:18, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 e 1 de Pedro 1:13. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, a parte A. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a parte B. E apresenta o apóstolo João como seu autor, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, parte 6, C. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, Apocalipse 1 e 11. O livro encerra o canão do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Revela a vitória final do reino de Deus contra o anticristo, contra o demônio, contra tudo. O julgamento das nações, tudo isso ele revela, né? Porque é a revelação de Jesus Cristo para o seu apóstolo João. E João, ele escreve tudo, e ele escreveu tudo no livro. Uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que vão acontecer. Apocalipse 1:19. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus, Apocalipse 1:2. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia, Apocalipse capítulo 1, versículo 3 e Apocalipse 22:14. No futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus, é claro. No futuro irá se cumprir a esperança da volta de Cristo, que é isso que a sua igreja almeja, a volta de Jesus. Apocalipse 1:7. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, versículo 7 e versículo 8.
Satanás será derrotado, Apocalipse 20, verso 10. E o pecado será banido. E aqueles que venceram herdarão a Nova Jerusalém. Que vencerem herdarão a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 a 4. Por isso somos encorajados a proclamar: ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22 e 20. É claro. Porque todos os fiéis em Cristo Jesus estão com a esperança, né, da volta de Cristo. Para ele voltar e resgatar a sua igreja. E arrebatar a sua igreja para reinar com ele nos céus. E é isso que é a esperança da igreja, é isso. Satanás será derrotado, dores ninguém vai mais sentir, não vai ter guerra, não vai ter enfermidade, não vai ter nada, vai ter só paz, gozo e refrigério na alma. A nossa lição vai concluir dizendo assim: a mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. Os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. É claro, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Nada foge do controle dele. Às vezes as pessoas pensam, porque vê falar de guerra, rumor de guerra, guerra acontecendo aqui, guerra acontecendo ali, mas tudo está dentro do controle de Deus. A gente não está vendo e não está entendendo nada, mas tudo está dentro do controle dele. Nada foge do controle de Jesus, não. Está tudo dentro do controle dele, né? Aí ele vai dizer que os fatos narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz esperança, Romanos capítulo 5, versículo 4. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, é claro, porque tem que esperar com paciência, né? Paciência, que vai produzir o quê? Experiência. E com a experiência, esperança, né? Experiência, paciência, experiência, que nós vamos adquirir com o passar do tempo, né? Que a experiência não vai ser adquirida de uma hora para outra, não. É com o passar do tempo, vivendo em Cristo Jesus. E com essa experiência que é adquirida, vai produzir o quê? Uma esperança de um dia se encontrar com Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, né? O hino 371 deixa bem claro, né? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. É ou não é? Ele vem nos buscar. Então essa é a nossa esperança. De Jesus um dia vir nos buscar. Amém?